E hoje estamos recebendo em nossos estúdios o senhor Marcos Assi, professor, diretor da Darius Consultoria e Treinamento e colunista da revista Moeda Viva. Seja bem-vindo, professor Marcos. Muito obrigado. O que significa harmonização contábil? Bom, é que na realidade a grande mudança disso tudo é que existiam três formas de preparar balanço. Um no modelo americano, que era do modelo americano, as melhores práticas americanas. A outra do resto do mundo, tá? Que era a forma internacional, do IAS, modelo. E o modelo brasileiro, de acordo com as regras brasileiras de contabilidade. E o que está acontecendo agora? Muitas empresas tinham que fazer três balanços, um no modelo americano, outro no modelo europeu e outro no modelo brasileiro. Com a harmonização contábil, ela vai fazer um balanço só. E todo o mundo, todos os fornecedores, clientes, vão poder interpretar o balanço de uma forma igual, igualitária para todos eles. Então você vai preparar um balanço aqui, vai estar igual nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde estiver aplicando essa norma que é o IFRS, que é o International Financial Report Standard, na realidade é uma padronização dos relatórios financeiros e contábeis, para que seja padronizado todo esse modelo. Então a harmonização contábil começou no Brasil com a publicação da Lei 11.638 em 2007, iniciou alguns pontos de aplicação dela em 2008, 2009 e tinha um prazo até o final de 2010 para aplicar ela integralmente. Mas ainda existem algumas pendências que o Board Internacional está tentando postergar algumas delas, por até dificuldade de implementação e interpretação também. Eu já ia perguntar como começou essa mudança, né? Então, essa mudança, na realidade, é para você ter uma noção. O S-GAAP, que é um modelo americano, já é aplicado desde 1973. E o IAS também. Porque assim, era o modelo americano e o modelo europeu. O modelo europeu, para poder se igualitar à questão americana, ele começou a ajustar as suas normas, os seus processos, para ficar os procedimentos bem parelhos, bem iguais até, para poder aceitar. E em 2005 a Europa já está aplicando o IFRS, que é esse modelo internacional. E os Estados Unidos nunca aceitou muito isso, porque era o modelo dele ou não. Ou você faz o meu modelo ou não entra aqui. Hoje ele já está aceitando. Então ele já está se enquadrando nessa situação. Então o IFRS hoje está se tornando mundial. Muitos países já estão aplicando, outros já estão a caminho de aplicar, né? Outros já estão se preparando para implementar até 2011, 2012, mas em breve todas as empresas no mundo inteiro vão ter um padrão único de contabilidade. E o Brasil está preparado para essa mudança? Esse é o grande problema, né? Aí a gente vai entrar numa outra questão básica que é cultura. Falta cultura para isso. Porque para ter uma relação disso, as faculdades de graduação incluíram na sua grade curricular Contabilidade Internacional a partir do ano passado. Então, se você fizer uma ideia, 4 anos para ter um contador, ele começou a fazer isso em 2009, ele só vai 2013, você vai ter alguns contadores ou bacharéis em ciências contábeis com algum conhecimento disso, né? Então, você vai ter um largo tempo para poder ajustar isso. Então são poucos os profissionais que conhecem o assunto e hoje quando conhecem o assunto eles começam a ter um preço diferenciado, né? Então essa questão da cultura vai estar atrapalhando um pouco, porque falta muita gente para entender. E assim, interessante que quando eu falo isso, que já existe há muito tempo, é que ninguém nunca se preocupou, entendeu? Isso no dia a dia, então hoje tem muito MBA com esse assunto, né? Eu tenho dado aula em vários a respeito disso, e explicando o que é essa mudança, né? E explico com uma riqueza de detalhes, não começou agora. As pessoas começaram a olhar para isso agora. Por uma necessidade até internacional. Exatamente. Então hoje, por exemplo, você tem lá o Conselho Federal de Contabilidade, que criou um comitê de pronunciamento contábil, que ele emite lá os CPCs, como todo mundo já conhece, que são os pronunciamentos contábeis, harmonizando, trazendo a tradução dessa norma internacional para o português. Então o que acontece? Quando o CPC publica algum pronunciamento contábil, a CVM
solta uma deliberação aprovando aquilo, o Conselho Federal de Contabilidade também, o Banco Central, a SUSEP, todos os órgãos reguladores, eles têm que fazer essa publicação para fazer valer isso como lei, como regra. Porque o pronunciamento contábil ele não é uma obrigação, é um pronunciamento. Mas se os órgãos reguladores não publicarem, em paralelo, né, parece brincadeira, o CPC publicou o negócio, automaticamente todos eles já vão publicando para que faça valer aquela regra. Então, demora um pouco para o pessoal se situar um pouquinho mais, entender para que serve. Né? Então, essa é a maior dificuldade hoje. Preparado, temos profissionais, muito bons profissionais, mas muito até os auditores. Pouco, né? E os auditores? Que alguém tem que validar isso. Então, as auditorias têm dado muito treinamento interno, têm dado muito curso correndo atrás justamente para melhorar e aprimorar a qualidade dos auditores para validar isso daí. Okay. E quais são os princípios básicos da contábeis internacionais? E os princípios básicos, na realidade, hoje nós estamos mudando da forma para a essência. Como é forma e essência, né? Até pelo seu olhar para mim aqui, eu já entendi, mas meu Deus, né? Então, na realidade, é assim, nós tínhamos uma forma de fazer, um padrão, um manual. Aconteceu, debita aqui, acredita aqui, reconhece dessa forma. Hoje, a contabilidade internacional, o que ela traz? A essência, entender como funciona o negócio para reconhecer as despesas e receitas. Aonde você tem que ter perda, onde você pode não ter perda. Como você apresenta o seu balanço. Porque o grande forte da norma internacional não é o balanço em si, é a nota explicativa. Porque lá cada item do seu balanço, do seu resultado, tem que ter uma nota demonstrando como é a composição, como chegou. Né? Imagina, por exemplo, você tem lá uma conta de clientes a receber. E você tem negócio espalhado no Brasil inteiro. A nota explicativa tem que colocar, eu tenho clientes concentrados na região Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, aonde eu tenho. Quais os tipos de clientes que eu tenho? Indústria, comércio, governo, serviços, pessoas físicas, assim por diante. Para mostrar de uma forma mais transparente como é composto os seus números da contabilidade. E é isso que dá mais trabalho. E para isso você precisa ter controle, você tem que ter processos na empresa para poder fazer isso lá na frente. Né? Então, a questão é você entender, a essência é entender, olhar um documento, olhar um processo e falar assim, aonde está a minha receita, aonde está a minha despesa, aonde eu posso ter perda e aonde eu posso me recuperar. Sim. Então, tudo isso foge daquela regrinha, não é mais a regrinha, ó, recebi, débito, crédito. Então, outro exemplo. Na norma internacional, nós temos a questão de depreciação de bens, máquinas, equipamentos, veículos. A norma internacional, por exemplo, ela faz para 30 meses. Veículo, a depreciação é 30 meses. Então você pega o valor dele, divide por 30 e tem uma cota por mês para amortizar. Na regra brasileira são 60 meses. Então quem fazia balanço para os Estados Unidos, ele fazia na regra brasileira, aí depois fazia um ajuste, né, reclassificando para poder fazer para 30. No caso do seu computador, você acha que ele vai durar 5 anos funcionando em plena atividade? Não. Pela regra brasileira são 5 anos de depreciação. A regra internacional faz o seguinte, dura 5 anos não, então você pode fazer uma provisão para perda disso, que logo logo ele vai perder a capacidade. Deixar de existir. Tem máquinas que as empresas compram que pela regra são 10 anos. Não dura 10 anos, mas nem fazendo banho de sal grosso na máquina, não vai adiantar. Então quantos anos? 5? Tenho certeza que são 5 anos. Os outros 5 anos eu posso fazer como provisão para perda. Então você começa a mudar o contexto de reconhecimento. Entendeu? Essa é um dos pontos focais aí da harmonização contábil. Okay. Bom, eu quero agradecer a sua presença no nosso programa e coloco a câmera da nossa televisão aí para poder as suas considerações finais. Na realidade, até quando você me convidou para comparecer aqui, eu fiz questão até de comentar sobre o assunto, porque eu tenho me deparado com muitos alunos, profissionais mesmo, que a gente fala da Lei 11.638, que o pessoal intitulou como uma nova lei das SAs, né? Que na realidade não foi ela é a 6.404 de 1976, que quando migrou das empresas familiares para empresas mais sejam profissionais, corporativas, apresentando balanço, sendo auditadas. Mas ainda tem gente que tem dificuldade de aplicar a regra antiga. Aí eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque assim, se tem dificuldade de aplicar a regra antiga, a regra nova então,
vai ter muito mais dificuldade, porque ele vai parar de fazer na regra e tentar fazer o conhecimento. Como não conhece, às vezes tem contadores que não se envolvem com o negócio da empresa, vai ter mais dificuldade. Então tem que mudar esse contexto. Então, essa questão da harmonização é um ponto muito importante. Eu, por exemplo, em 1 ano e meio de aulas do mestrado só se falou nisso. Eu, por coincidência, estava em 2008, 2009 cursando, né, os créditos na PUC. Nós só falamos disso, não se falou de outra coisa. Era 11638, IFRS, pronunciamento contábil, harmonização contábil. E olha, que nós estávamos com profissionais ali, pessoas que já exercem atividade, e mesmo assim tínhamos dificuldade. Imagina para quem nunca lidou com isso. Então, acho que interessante é que as faculdades incluam no seu quadro, mas com mais veemência isso, não só uma disciplina, contabilidade internacional, não. Tem que colocar na grade justamente para o pessoal entender um pouquinho mais. Os profissionais necessitam se aperfeiçoar e buscar maior conhecimento sobre o assunto. Tem muitas coisas lá que o profissional vai ler e fala assim, mas isso aqui eu já fazia. Sim, só que eles estão trazendo uma forma diferente de apresentar. Reconhecimento de receita, reconhecimento de imobilizado, tudo isso já tinha. Mas só faltava uma regra. Como apresento isso? Formato. Exatamente. Um modelo. Né? Okay. E espero que seja proveitoso para todo mundo e agradeço muito mais uma vez a oportunidade. Obrigado. TV Moeda Viva volta já.